pelos 200. Ela faz as duas provas muito bem, mas ela acho que vai ter uma hora que ela vai ter que optar, né? E às vezes isso depende até de como está o mundo nessas provas, né, Kleberson? Estrategicamente, você olha e fala, bom, sei lá, no 100 tem um monte de gente boa, no 200 a coisa já não está dessa mesma forma. Exatamente. Aí você escolhe assim, né? A gente viu isso acontecer nos Jogos Olímpicos. O francês, o Lemaitre, ele optou pelo 200, ele não quis correr porque ele sabia que no 100 a chance dele era muito pequena. Ele optou por correr uma prova que ele tinha mais chance de medalha, né? Muita gente critica, às vezes, fala, mas pô, ele podia correr as duas, tinha chance. Não, ele ficou sem medalha, mas ele optou por escolher aquela que ele tinha mais chances. E no atletismo, hoje em dia, é muito difícil. Não é como na natação, que o atleta faz 6, 7, 8 provas e consegue, no mesmo dia, nadar 4, 5 vezes. O atleta entra uma vez na pista por dia, Ainda não entra mais assim, que isso. você lembra, você estava lá em Londres com a gente, o César Cielo falou que para ele teria sido melhor, e olha que ele foi bronze, né? É óbvio que para um cara que era campeão olímpico e recordista mundial, a expectativa era de ganhar novamente, e campeão mundial também. Mas ele chegou em terceiro lugar, e ele falou, seria melhor se eu tivesse me dedicado só aos 50, né? Mesmo na natação, e tem gente que faz uma quantidade... Bom, tem um fenômeno que acostuma mal as pessoas, né? O tal do Michael Phelps, que o cara ganha 8 provas do jeito que ele fez em Pequim, as pessoas acham que é normal disputar 8 provas naquele nível. Não é normal, né, Mauro? Não é normal. Em qualquer esporte, né? É difícil. É difícil. Mas as pessoas, elas sabem o quanto que elas estão bem treinadas para isso. E eu não entraria... Eu já abandonei em campeonatos do mundo, assim, indoor, que tiveram, porque eu estava classificada nos 60 metros com barreira e no salto em distância. Eu abandonei os 60 com barreiras para ganhar medalha no salto em distância. E a melhor opção, claro, né? Ganhei medalha. Claro, porque não dá para ir mais ou menos com uma final dessas, não né? Não dá. Ou você faz seu esforço todo, exatamente. Ou você realmente não... Não dá para fazer tudo mais ou menos. Eu não gosto de fazer tudo mais ou menos. Eu gosto de entrar de cabeça e Bom, 2008 deu certo. Deu certo. Você fez a escolha certa, então vai na nessa tua intuição aí, que ela é bem forte para você. E ela que está te levando também até 2016. Você está se sentindo bem e você acha que dá para continuar chegando entre as melhores do mundo? Eu acho que dá para continuar, no entanto, se eu tiver as condições exatas para eu chegar até 2016 com a melhor estrutura, eu sei que eu consigo chegar lá. Porque de 2008 até 2012 foi mais ou menos assim para mim. Eu não tive, acho que, talvez apoio suficiente para brigar por medalha. O que você precisa hoje, assim, para quem está em casa entender? Que tamanho de equipe, que espaço físico, que remuneração? Qual é o pacote, vamos dizer assim, que você precisa para dizer, agora eu tenho 100%? São todas as condições, todas. Eu vou falar, primeiro, a remuneração, é claro, porque eu tenho que colocar comida dentro de casa e eu trabalho para isso, é o meu trabalho. Precisamos de uma sala de halteres, porque a gente treina numa sala de halteres muito precária no Ibirapuera desde antes de 2008. Conquistei a medalha treinando dessa maneira. Acho que pessoas que estejam do lado para, tipo assim, eu tenho o pessoal da antiga federação, né, da Confederação Brasileira, que me ajuda no que eu precisar. Então, eu preciso viajar, a Sofia tem que ficar, eles me ajudam, eles colocam um motorista para me ajudar enquanto eu estou viajando, para apoiar com a Sofia. Então, tudo isso daí eu preciso. Então, eu vou buscando, assim, de migalhas em migalhas, né? E eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, cada vez mais. E aí, parte básica de trabalho direto com você, fisioterapeuta, médico, preparador físico. Não precisa, treinador, porque é o meu treinador. O Nélio faz os dois. O Nélio faz os dois. Os dois trabalhos. Seria a nutricionista. Minha nutricionista vai na minha casa, ela é ótima, a Dani. E com a pista, a sala de halteres e essa equipe, você está... E a equipe inteira envolvida. Está resolvida. Eu estou resolvida.
Tô resolvida. Aí Tá não tem vendo quem só? me segure. Eu queria ter muito isso há alguns anos atrás, ter tido isso alguns anos atrás. E olha que, porque a gente sabe que existe hoje, Kleberson, para uma campeã olímpica, a Maureen ela tem pedidos modestos. Ela não pediu 200 toalhas, flores brancas, nada disso. Né, a gente tem hoje grandes centros de recuperação e fisioterapia com equipamentos moderníssimos e tal. Quer dizer, é uma estrutura realmente que está longe do top do mundo aí, né? Existem vários modelos no mundo que a gente percebe, não só para a detecção de talentos, mas também para o desenvolvimento de esporte de alto rendimento. Dentre esses modelos, a gente pode citar aqui o esporte americano, que ele coloca toda a estrutura à disposição do atleta para que o atleta não tenha nenhuma desculpa para um resultado ruim num Exatamente. dia. Eles têm psicólogo, têm nutricionista, tem acompanhamento de um fisioterapeuta, tem a preparação toda, tem a estrutura da pista, da sala de halteres, que é impecável. E quando tem competição, se o vento está contra, muda a caixa de areia, porque a gente vai fazer com vento a favor. No dia de competição, a definição de onde vai ser o salto em distância é com vento a favor, sempre. O atleta sempre tem que fazer a melhor performance possível, ele não pode ter uma desculpa para isso. Aqui no Brasil, infelizmente, o atleta não tem condições de não reclamar pela falta de estrutura. É vergonhosa a sala de halteres que os atletas treinam no Ibirapuera. É vergonhosa. Não sei, um dia eu podia mostrar isso, acho que eles não vão deixar a gente entrar lá, mas não é só lá. O Centro Olímpico também não tem uma estrutura adequada. Se a gente comparar com o que acontece mundo afora, Centro Olímpico, né? É o nome. Usa o nome, inclusive. O nome, né? E eu não conheço um lugar no Brasil que tenha uma sala de halteres que seja assim, perfeita, em boas condições, segura, principalmente segura, para que os atletas possam desempenhar, né, toda a performance que eles têm que fazer. Mas falta investimento, mas falta um pouco de assim, força de vontade, de vontade política até, para que as coisas aconteçam. Porque num lugar que está centralizado, todos os atletas estão lá, seria muito fácil, né, colocar uma sala bem adequada para que os atletas pudessem... E hoje eu tenho a impressão que até pelo projeto de 2016, viu, Maureen, se isso chegar ao Marcos Vinícius Freire, lá, a supervisão técnica do COB, eles estão correndo atrás de algumas coisas aí. Então a gente expôs a situação do Arthur Zanetti, campeão olímpico como você. Exatamente. E estava treinando em condições precárias em São Caetano do Sul. Já foi feito um investimento nos equipamentos dele. Já teve uma outra modalidade que agora me foge, que recebeu também. Eu me lembro do Bruno Prada, da Vela, contar aqui que fez um projeto, submeteu a supervisão técnica do COB e recebeu o apoio que ele pediu, um técnico espanhol que era o melhor da classe dele. Então, algumas coisas que, óbvio, estão sendo feitas porque 2016 é uma Olimpíada aqui. Então, de repente, é um caminho. Eu espero que o COB perceba aí que tem um espaço a mais para melhorar no Brasil, né? Muito difícil. Eu, no meu nível, assim, eu terminei o ano bem, entendeu? Com chance de brigar por medalha em uma Olimpíada, aos 36 anos de idade. Então, eu sei que eu tenho muito gás pela frente, mas eu estou muito cansada, meio de saco cheio, né? De brigar por isso. De ficar brigando por isso. Então, eu sei que as coisas vão melhorar muito depois que eu parar. Porque eu vou correr atrás. Eu vou querer que essas crianças, essa molecada que esteja aí, que a gente chama de molecada, os novos atletas, né? Que eu vou querer que eles tenham as melhores condições em alto nível, porque eu conheço todos os centros de treinamento, os melhores do mundo. Então, eu quero que eles tenham os melhores centros de treinamento comparados ao mundo, assim, ao que a gente tem de melhor. Para eles brigarem por medalha e não chegar e falar assim, ó, faltou isso para eu ganhar medalha. Não vai faltar nada. Eu vou brigar, depois que eu parar, eu vou sei lá, vou sentar com quem for de presidente aí para sentar, fazer essas leis acontecerem, porque a gente precisa, porque material humano a gente tem muito. A gente provou na pista com o Duda, que treina em São José dos Campos, né, do Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, com o Tid, vai saber se em São Paulo a gente falta estrutura. Em São José, não quero saber, eu não pergunto para ele, eu só pergunto se ele está bem quando eu vejo ele, né? Porque a gente se fala muito. Mas eu tenho certeza que falta muita coisa para ele também. Então, eu quero que essa turma toda que esteja vindo aí esteja
pronta para o melhor, porque Ó, eu tá quero... ar-condicionado na pista lá, porque é um calor em São José do Rio Preto. Nossa Sei como é que ele não Senhora. derrete. Exatamente. Tinha gente que treinava imprudente também, né? Quanto ao que fazia Duda, resultado no atletismo brasileiro. Eu tive o prazer de estar com o Duda em Tóquio, acompanhando ele na competição. É verdade. E a gente conversou com ele bastante lá, acompanhei ele na pista de aquecimento e tudo. Ele ficou espantado com o estádio, porque o estádio é o estádio de Tóquio, o estádio nacional. E aí veio a notícia, a gente estava conversando com o organizador do evento e ele me disse que o estádio vai ser demolido no fim do ano. E ano que vem a competição não vai ser mais lá. O GP de Tóquio não vai ser mais no Estádio Nacional, vai ser em outro local que eles vão definir, porque eles vão demolir o estádio. Por que eles vão demolir? Porque eles vão construir o Estádio Olímpico de Tóquio para a Olimpíada de 2020. Só que Tóquio é a cidade candidata, ela não foi escolhida. Só em setembro, mas as obras já vão definição. iniciar. Se Tóquio perder, essa obra vai sair. E o estádio que vai ser demolido é mais moderno que o Engenhão. Ele vai ser demolido. Engenhão é legal, mas não dá para usar. Tá fechado. Né? Isso é um outro detalhe, né? Renata tem uma pergunta, né, Renata? Não, então, você disse que mesmo depois da medalha de ouro em 2008 de Pequim, as situações continuaram precárias. O Zanetti também veio aqui, como o Patrick disse, ganhou a medalha de ouro e continuaram precárias. O Thiago Pereira ganhou a prata, ficou sem clube logo depois. Agora, a medalha olímpica de ouro ele é o auge na vida de um atleta. Depois de uma conquista dessa, você vira e fala para um dirigente, seja o presidente da Confederação Brasileira, tá aqui, ganhei, e agora? Teve isso, já aconteceu isso, porque assim, eu não consigo entender. A gente aqui toca nessa mesma tecla com todos vocês que vêm no Magazine. Poxa, mas depois de um feito desse, as coisas continuam do mesmo jeito. Você falou, tô meio de saco cheio. E aí? Bem, o presidente da nossa confederação, que agora mudou, é o Toninho agora, o Carlos, né? E as coisas estão se encaminhando, né? O antigo era o Gesta. Eu acho que eles não têm muito o que fazer, porque falta, para eles também falta. São muitos atletas, eu acho que não tem que ser só uma responsabilidade das confederações. A gente tem que ter uma responsabilidade extra e política um pouco também. Porque eu tenho uma inveja tremenda, assim, eu sou super amiga dos futebolistas, né, de vários jogadores. Mas eu tenho uma inveja tremenda deles e eles ficam muito preocupados com a minha pessoa também, perguntando, e aí, as suas condições melhoraram? E aí, tá precisando de ajuda em alguma coisa, entendeu? Então, acaba vindo uma ajuda extra de fora e não é isso que eu quero. Eu quero que a ajuda venha de dentro, que assim que a confederação se restabelecer nova, tudo, porque, poxa, a gente está tendo um trabalho imenso. Eu falo que a gente está tendo porque eu também faço parte do trabalho que tem que ter, né? Então, o que precisar, eu falo, ó, eu ligo sempre pro Toninho, falo, Toninho, precisa fazer alguma coisa, quer que eu visite algum lugar, quer que eu faça alguma coisa para poder ajudar? Aí ele me convidou para estar nos GPs, eu não estava preparada para competir essas competições, porque eu tive uma lesão séria no pé. E aí ele me convidou, ele falou, não, seria muito legal a tua presença, e aí eu optei por participar. Acho que está bem no Troféu Brasil, para conseguir o índice para o Mundial. Então, acabei dando a minha cara a tapa, assim, para aparecer um pouco a competição, sabe? Para chamar público. Então, eu acho que é triste a gente precisar disso. É triste, demais, assim, demais. De alguma forma, o São Paulo te ajuda no sentido de estrutura? Por exemplo, o Refis. O São Paulo sempre me ajudou, mesmo quando eu não era patrocinada por eles. Sempre me ajudou. O Refis é longe da minha casa. Então, eu tenho, tipo assim, eu tenho a minha vida perto do Ibirapuera, de onde eu tenho que treinar numa pista de atletismo. Mas quando eu tive já lesões graves, eu fui e treinei com o Sasaki, eu utilizei do campo, do CT de treinamento deles. E sempre, sempre. Eles deixaram sempre as portas abertas para mim. Eu não tenho do que reclamar do São Paulo. Mas tomara que dê certo essa catação de patrocínio que a gente está buscando aí, né? Não, e mais uma vez, é uma ajuda, não é o normal, né? Não é o que todo atleta tem. Né? Exatamente. É uma parceria, uma colaboração que o clube dá, mas o ideal seria que, sei lá,
já da Confederação Brasileira, da Federação Paulista, houvesse, no caso específico da Malra, que treina em São Paulo, né, no Ibirapuera. Aliás, a sede da Federação Paulista é lá, né, Cleber? É do lado, é na ali rua do lado. na rua de trás. E agora a Quarteirão. Confederação Brasileira veio de Manaus, também está em São Paulo. Que vai ser muito bom pra gente também. É importante isso, né? É porque o Dr. Gesta, que foi por mais de 20 anos, né, o presidente da Confederação, ele é de Manaus, né? Então ele comandava a Acabou Confederação levando a por sede lá, pra né? lá. Que foi um trabalho espetacular também do Gesta, mas a gente precisa de mais. A gente não pode se contentar com migalhas, não. Eu, depois que eu conquistei uma medalha de ouro olímpica com o que eu tive, eu não quero mais brigar por migalhas. Eu quero o melhor para mim, quero o melhor para minha equipe, eu quero o melhor para o Brasil. Tem toda a razão. Vamos falar de um futuro melhor já já? Vamos. Quero saber como é que estão seus